Muitos candidatos negligenciam o edital e acabam cometendo erros que eliminam eles do concurso e eles nem sabem o porquê. E nós do Projeto Netuno, sabendo a importância do edital para sua aprovação, resolvemos trazer hoje uma análise do edital no contexto da redação para evitar que você cometa erros que custem a sua aprovação no concurso do QTPA. Mas antes do vídeo, solta a vinheta. Seja muito bem-vindo ao Atalho Concursos. Esse é mais um vídeo do Projeto Netuno, finalmente um vídeo de redação. O meu nome é Larissa Onassis, eu sou professora de redação aqui do Projeto Netuno, sou graduanda de Letras da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e hoje nós vamos falar sobre a análise do edital de 2019 no contexto da redação para o QTPA. Se você é novo aqui no canal, não deixa de se inscrever, porque toda vez que a gente postar um vídeo novo, você vai ser notificado. Deixa também o seu like, porque isso ajuda o vídeo a chegar em outras pessoas. E assim como te ajudou, pode ajudar outra pessoa também. E deixa o seu comentário, porque assim a gente consegue perceber quais são as suas dúvidas e está sempre melhorando o conteúdo que a gente traz aqui para o canal. Então é isso, bora pro vídeo. Então bora para a análise do edital. Mas antes da gente começar, eu queria deixar bem claro que a gente vai falar aqui nesse vídeo sobre a análise do edital no contexto da redação para o QTPA. E o edital que a gente pegou para se basear é o edital de 2019. O primeiro ponto que eu separei, que para mim é um dos mais importantes do edital, é que ela é eliminatória e classificatória. O que isso significa? A redação ela é eliminatória porque o candidato precisa atingir uma pontuação mínima para ele se manter no concurso. A pontuação mínima é de 50% da redação. Uma redação que vale de 0 a 100, o candidato precisa tirar pelo menos 50 pontos para ele continuar no concurso. E ela é classificatória porque a redação ela acompanha a nota final. E essa nota vai ser responsável pela classificação do candidato dentro do concurso. O segundo ponto que a gente precisa debater é o propósito da redação. O propósito da redação é verificar a capacidade de expressão escrita na língua portuguesa. Ou seja, eles não têm o interesse de saber qual é a bagagem de mundo que você traz. Diferente de uma redação de Enem, que o conteúdo que você traz na redação é muito importante, na redação do QTPA, o que mais vai importar para eles é saber a forma que você se expressa na língua portuguesa. Eles querem saber a forma que você utiliza para expressar aquilo que você sabe sobre um determinado assunto. O terceiro tópico que eu trouxe é que a redação ela é dissertativa. O que isso significa? Que a redação ela tem um modelo a ser seguido. Ela tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Na redação dissertativa, vocês vão precisar se ater bastante ao tema que a redação está propondo. No ponto 4, a gente pode verificar que o título da redação vai ser um título de interesse da administração naval. E o que isso significa para uma redação dissertativa? Diferente de outros modelos de redação que vocês veem por aí, por exemplo, o Enem, que te traz uma temática a ser debatida e textos de apoio, nas redações que são tema-título, você não tem um texto de apoio. A redação vai vir com um tema, esse tema vai ser o título da sua redação, ou seja, você não precisa elaborar um outro título, você vai copiar o título exatamente como a banca te der para a sua redação, e você vai desenvolver um texto em cima dessa temática. O próximo ponto é que a redação tem um mínimo e um máximo de linhas. O mínimo de 20 linhas e o máximo de 30 linhas. Caso você não cumpra os valores estabelecidos, você vai perder 5 pontos na sua redação. Ou seja, a redação precisa ter 20 linhas. Se você colocar 17 linhas, você vai perder 5 pontos por cada linha que você não preencheu até alcançar o mínimo de linhas. Um ponto crucial na sua redação e que você não pode esquecer de jeito nenhum é que a sua redação não pode ter nenhum tipo de marca identificadora. Você não pode assinar, colocar o seu nome, de alguma forma você não pode expressar quem é você candidato na sua redação. Caso você descumpra essa regra, você tem o total de 0 na sua redação e você está eliminado do concurso. O último ponto de análise dessa primeira parte do edital é que a sua redação vai ser avaliada por 2 pessoas. O primeiro avaliador ele vai atribuir uma nota para você e o segundo avaliador vai atribuir uma outra nota para você. Caso a diferença de nota entre esses 2 avaliadores for maior de 20 pontos, aí a sua redação vai ser submetida ao presidente da banca que está avaliando a redação e ele pode atribuir uma terceira nota e aí essa nota passa a ser a nota final da sua redação. Agora vamos aos aspectos avaliados dentro da redação. Dentro dos aspectos avaliados a gente tem 2 grandes grupos. Cada grupo vale 50 pontos. O primeiro grupo é o grupo de estrutura e conteúdo, que é o grupo A no seu edital. Esse grupo ele é dividido em 2 tópicos. A gente tem coesão e coerência,
que vale até 30 pontos, ou seja, o candidato ele pode tirar até 30 pontos. Não quer dizer que você vai tirar os 30 pontos. Dentro de coesão e coerência, o que é avaliado? Na parte de coesão, eles vão avaliar se você sabe utilizar elementos que conectam as palavras entre si. Se você usa elementos coesivos, se você usa conectivos, se você usa esses conectivos da maneira correta. E a parte de coerência é a parte que eles vão avaliar se as suas ideias possuem nexo entre si, se elas têm ligações. Porque não adianta você começar uma redação defendendo um posicionamento e no final da redação você está falando uma outra coisa que ou não tem nada a ver com o que você começou a falar no início, ou que contradiz aquilo que você disse no início. Então eles querem saber se você é coerente na hora de se expressar, se você assume um posicionamento e mantém esse posicionamento até o final. O segundo tópico, dentro ainda do primeiro grupo, que é a estrutura e conteúdo, é a parte de título e assunto. Como eu já disse anteriormente, na redação do QTPA, o tema, ele é o título da sua redação. Então, eles querem saber se você consegue adequar a sua redação, se o assunto da sua redação, ele é coerente com o título que eles estão te dando. Porque a partir do momento que eles te dão um título, eles te dão um recorte do que eles querem que você fale, você precisa se ater dentro desse assunto, dentro desse título, para desenvolver o seu texto. E eles querem verificar a sua capacidade de desenvolver um texto dentro desse título que eles deram. Por fim, a gente tem a parte de expressão. Essa parte de expressão é, sem dúvidas, a parte mais importante da sua redação. Porque só a parte de expressão, ela vale 50 pontos. E o que seria expressão? A expressão é a forma que você utiliza a língua para comunicar o que você pensa. Quando eles forem avaliar a sua redação, eles querem saber o quanto você consegue se aproximar da norma padrão da língua. Por quê? Se você é uma pessoa que utiliza muita gíria na hora de se comunicar, você causa um ruído na sua comunicação. Porque, por exemplo, vamos supor que você use uma gíria que é inadequada para aquilo que você está falando. Claro, se ela não estiver dentro do contexto da sua redação. E aí, a pessoa que for corrigir a sua redação, ela vai ter dificuldade de entender o que você está falando. Então, a avaliação que ela vai fazer da sua redação acaba sendo prejudicada. A gente sempre tem que pensar que a gente tem um corretor que tem mais 300 redações para corrigir. E você não vai estar do lado dele explicando o que você quis dizer com aquilo. Então, na nossa redação, a gente precisa ser o mais objetivo e o mais claro possível. Então, na hora de se expressar, a gente tem que se atentar bastante com o vocabulário que a gente está utilizando, as expressões que a gente utiliza, se a gente está abreviando palavras, né? Se a gente está usando o vocabulário da forma correta, porque isso tudo vai influenciar na nota da sua redação. E a gente nunca pode se esquecer que o objetivo da redação do QTPA é verificar a capacidade de expressão escrita do candidato. Então, eles querem saber até onde vai o seu uso da língua portuguesa. Mas também é muito importante a gente não perder de vista que o bom uso da língua portuguesa, ele não está atrelado a você utilizar palavras muito rebuscadas, palavras muito difíceis. Por quê? A gente também não pode esquecer que é um ser humano que está ali corrigindo. Então, o uso de palavras muito difíceis pode tornar o seu texto muito dificultoso de entender. Então, a gente tem que sempre estar tentando usar um meio termo, né? Não ser a pessoa que utiliza gírias, que utiliza um vocabulário inadequado para aquele momento, mas também não utilizar o preciosismo, né, de uma redação muito rebuscada que acaba dificultando o entendimento. E por fim, para encerrar esse vídeo, vamos falar sobre as correções da redação. Eles vão corrigir até 10 vezes o número de vagas estabelecidos no edital. Vamos dar um exemplo de mecânica. No ano de 2019, mecânica veio com 16 vagas no edital. Então, eles iriam corrigir, né? Eles corrigiram 160 redações. Eles vão pegar os 160 candidatos com as melhores notas na prova objetiva para poder corrigir. Mas, supondo que o candidato que estiver na posição 160, ele tem uma nota empatada com mais outros 10 candidatos. Todos os candidatos que estiverem empatados com o último lugar da prova objetiva vai ter a redação corrigida, mesmo que isso ultrapasse a quantidade de redações a serem corrigidas estabelecido no edital. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo a gente viu os principais pontos que o edital traz no contexto da redação. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado bastante você a ter uma visão mais esclarecida sobre o edital, sobre os erros que você não pode cometer de maneira nenhuma, se você quiser ser aprovado nesse concurso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu comentário pra gente saber o que você achou e até a próxima!